caso, eu estou bastante preocupada por causa dos meus pais que são mais velhos. Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, não se esqueçam de colocar um like, subscrever o canal, ativar o sininho das notificações e sem mais demoras vamos então passar este vídeo. Como vocês já puderam ver pelo título, o tema que me traz aqui hoje a ter uma conversa, assim uma chill talk com vocês, é o coronavírus, o Covid-19, porque há imensa gente a partilhar a opinião pública, pessoas com mais seguidores, com menos seguidores. Eu comecei a receber imensas perguntas e comecei a ponderar então se fazia sentido gravar um vídeo sobre a minha opinião para o YouTube ou para o Instagram. Depois decidi melhor que seria a plataforma YouTube que eu iria usar. E antes de começarem a ver este vídeo, eu queria dizer-vos que eu não vos vou dar informações que vocês podem ver em canais fidedignos ou em artigos fidedignos sobre o Covid-19. Portanto, eu não venho aqui dizer-vos que vi esta notícia ou aquela notícia, porque isso acho que vocês devem aproveitar para ver nos canais que são fidedignos e que têm acesso a toda a informação. A única coisa que eu quero vir aqui fazer é dizer-vos a minha opinião sobre algumas coisas, assim como vocês pediram, dizer-vos também que medidas é que eu estava a tomar e que vou tomar a partir de agora e de que forma é que isso influencia, muda ou não a minha rotina. Porque se eu partilho o meu lifestyle com vocês e se agora isto está a acontecer no país e se isso vai mudar, eu acho que faz todo o sentido partilhar também com vocês. No entanto, eu tenho algumas perguntas às quais vou responder. Eu perguntei-vos, aliás, no Instagram se queriam que eu gravasse este vídeo. 85% da sondagem foi positiva e depois pedi-vos então para me deixarem algumas questões. Se ainda não me segues no Instagram, segue, porque podes participar também nestes vídeos, é sandrasilva.oficial. Antes de mais, eu estou a gravar este vídeo porque isto diariamente vão vendo notícias hora a hora e acontecem muitas coisas. Estou a gravar este vídeo quarta-feira, dia 11, e basicamente ontem foi quando eu acho que o alarme começou a ser maior, porque foi então considerado uma pandemia. E apesar de nós já ouvirmos falar deste vírus há algum tempo, já tínhamos ouvido falar de outros países, quero explicar desde o início como é que foi a minha opinião, que vocês pediram-me para eu fazer isso. Quando nós começámos a ver notícias cá em casa, por exemplo, que o vírus estava na China, que estava a começar em Itália, eu acho que eu não fiquei assim tão alarmada, porque no início nós não pensamos tipo, isto também vem para Portugal, porque vemos só uma notícia ou duas e como não é cá temos aquela questão de espero que não venha, mas acho que não conseguimos imaginar o panorama todo do que realmente pode acontecer e que pode e vai ser um cenário, na minha opinião, drástico. E portanto no início eu estava naquela de tipo, isto é tipo China é longe, estão a ver, e de repente não pensam que basta uma pessoa da China vir para cá ou vice-versa para depois haver o contágio. Pronto, até porque nas primeiras notícias acabava por se perceber que os sintomas eram muito parecidos aos da gripe. Eu também já vou dizer, tenho aqui um quadro que até vos posso pôr aqui para vocês perceberem os sintomas caso não tenham visto o quadro. E então havia sempre aquela opinião pública de tipo, isto mata mais idosos, mata mais pessoas que já têm outras doenças, os sintomas cuidam-se com medicamentos tipos da gripe, tipo de Benuron, Brufenos, essas coisas, pronto. Até que realmente começaram a haver muitas notícias de possibilidade de um caso em Portugal, depois o caso não era confirmado, possibilidade de um caso no Porto, o caso não era confirmado. E eu acho que este tempo que nós tivemos muito estas notícias, mas depois os casos não eram confirmados, as pessoas provavelmente começaram a ponderar que ia realmente acontecer em Portugal, mas eu acho que mesmo assim não continuámos a ligar muito, e por mim falo, acho que continuámos a fazer a minha vida normal. Por exemplo, eu fui em trabalho ao Porto e a Coimbra a semana passada, e no dia em que eu cheguei ao Porto foi quando o primeiro caso foi confirmado lá. E portanto eu tive 2 dias no Porto, vim para Lisboa, a seguir fui um dia para Coimbra e voltei. E contra mim falo, eu acho que assim, claro que eu já estava no Porto quando isso aconteceu, portanto supostamente não havia nenhum caso confirmado em Portugal, não havia medidas de contenção, não havia nada, e quando eu cheguei lá isso já estava a acontecer. Claro que a única coisa que eu pude fazer foi ter mais cuidado com as coisas, porque já lá estava. Mas é o que eu vos digo, eu não ia cancelar uma viagem. Por exemplo, no dia de hoje eu acho que cancelaria, tenho a certeza, mesmo que fosse uma viagem de comboio dentro do nosso país, eu cancelaria tendo em conta as notícias e os dados que atualmente nós temos. Pronto.
A partir do momento em que eu vim do Porto, na noite entre o Porto e Coimbra, eu comecei a ficar com dores, mas tinha a ver com uma infecção, não era nada de gripes, nada de constipações, nada de nada. Pronto. Nessa altura, eu estava aqui a arrumar o quarto à noite e encontrei um frasquinho de gel desinfetante, pronto, daqueles que acho que é da Primark ou alguma coisa do género, que eu sei que agora está tudo esgotado. Mas eu encontrei esse e pensei, olha, eu sei que está esgotado, já tipo, não tinha encontrado no Porto, eu tentei comprar e não encontrei, mas já que encontrei este aqui, que tinha comprado há mais tempo, vou passar a usar. Então, desde que eu fui para Coimbra e desde que eu voltei de Coimbra, que faz hoje uma semana, eu ando sempre com esse gel e estou sempre a desinfetar as mãos. Por muito que tivessem poucos casos confirmados, eu comecei a tentar mudar algumas coisas, porque não vamos ser hipócritas e parecendo que não é um hábito que nós tenhamos, pelo menos eu falo por mim, de desinfetar as mãos antes e depois de fazer alguma coisa. Ou de ir a um elevador e me lembrar de não tocar com os dedos, ou de abrir uma porta com o cotovelo, ou de chegar ao pé de alguém e dizer não te vou dar um beijinho. Não são hábitos que nós no nosso dia-a-dia temos. O lavar as mãos eu acho que é o mais comum, é aquilo que nós estamos mais habituados, mas os restantes não. Pronto, eu comecei-me a obrigar realmente a ter esse cuidado. Depois, nos últimos dias, começaram a vir as notícias que vocês devem estar a par de medidas de proteção, medidas de contenção, as universidades a fechar. E eu acho que mesmo assim as pessoas começaram a perceber o cenário, que podia ser um cenário pior do que aquilo que nós estávamos a imaginar, mas mesmo assim eu acho que muitas pessoas nesses dias, e falo de anteontem, de ontem, se calhar até de hoje, não ficaram assim tão preocupadas, porque ao mesmo tempo que há notícias, e eu não estou a culpar as pessoas de tudo, mas ao mesmo tempo que há notícias fidedignas e notícias às quais nós devemos ter atenção, há outros meios de comunicação, outros sites, aplicações, coisas no Instagram, tipo eu não sei, coisas que rolam no WhatsApp, há outras coisas que têm informações que não são fidedignas. E eu acho que às vezes se a pessoa não tentar investigar mesmo, ainda outro dia o João mostrou, outro dia deve ter sido anteontem, um artigo no Público de um cientista, um investigador, médico americano, não sei bem, mas gigante e gigante o artigo, com várias explicações. Eu acho que nós devemos é tentar ler mais e cruzar informações e tentar perceber então que cuidados é que devemos ter e não ler só tipo, mata idosos, eu não quero saber. O problema se calhar não és tu, mas o problema se calhar são os teus avós, os avós do teu namorado, os teus tios mais velhos. No meu caso, eu estou bastante preocupada por causa dos meus pais que são mais velhos. E, portanto, começaram estas notícias. Eu acho que mesmo assim as pessoas não levaram tão a sério, porque não pensam no panorama geral. E é assim, eu por exemplo ontem acabou por dar um bocadinho de polémica no Instagram porque eu fui a uma esplanada na praia com uma amiga e eu ainda não tinha visto a notícia que tinha sido considerada uma pandemia. E eu, durante o ano, eu como trabalho por conta própria, eu costumo ir dar um mergulho de vez em quando, trabalhar numa esplanada, é uma rotina à qual eu estou habituada. E quando eu cheguei à praia, a praia estava cheia de pessoas. E eu fiz um story, porque aquilo só me deu para rir do ridículo, não das pessoas estarem na praia, mas o estarem na praia por não terem aulas. Ou seja, é assim, se a faculdade fecha porque acha que devem fazer quarentena, não é de literalmente transportarem da faculdade para a praia para fazer praia. E depois gerou um bocadinho mal entendido, porque eu não fui para a praia fazer praia. Eu ia a uma esplanada, claro que se calhar não devia ter ido porque estava à mesma em contacto com pessoas, mas na minha cabeça ontem não fazia assim tanto mal porque nem sequer tinha sido considerado pandemia. E depois, quando fui dar um mergulho, eu literalmente fui ao mar, dei um mergulho e voltei a subir. Vim toda molhada, tipo, fato de banho para casa e tudo. Eu não fui literalmente fazer praia. Isso me gerou um bocadinho de confusão, porque eu ao mesmo tempo disse que achava que era ridículo e depois também eu dei um mergulho. Só que o intuito foi um bocado diferente e acho que as circunstâncias são diferentes. Claro que se eu soubesse que aquela praia estava assim, eu não tinha ido, mas quando cheguei lá também já não tinha timing de me ir para outro sítio, porque depois tinha que ir para Lisboa. Isto foi só para explicar aqui, para vocês não acharem que eu sou incoerente. E pronto, eu agora vou ver rapidamente algumas das coisas que vocês me disseram que gostavam que eu respondesse. Primeiro, que rotinas vais mudar por causa do coronavírus? As rotinas que eu vou mudar é deixar de ir a cafés, não vou. Ainda amanhã tinha uma reunião combinada, vou pedir para fazermos por Skype. Deixar de ir a cafés, tanto beber cafés com amigos, como beber copos, como com a família, beber café, como trabalhar sozinha, vou deixar de fazer isso.
Vou deixar de ir a centros comerciais, não preciso fazer compras para nada. Mesmo se for alguma coisa, por exemplo, hoje queria comprar almoço, fui a um talho que não tinha ninguém e que eu achei que era uma forma mais segura e desinfetei as mãos depois de sair de lá logo e não toquei em nada, não falei perto com as pessoas nem nada. Portanto, as medidas assim mais preventivas a nível de rotina são essas. Vou deixar de ir a sítios onde eu não preciso mesmo de ir. Vou deixar de estar com pessoas que eu não tenha necessidade, tipo tudo o que é amigos e isso, pá, falo por mensagens, se for preciso, falo ao telemóvel. Se for uma reunião, vou fazer via Skype ou via alguma aplicação que me permita fazer a reunião. E pronto, vou tentar ter o mínimo de contacto com pessoas, estar em sítios com muita gente, pá, abomino completamente transportes públicos, abomino mesmo. Eu ontem até pensei em fazer uma viagem de comboio, mas depois pedi uma boleia ao meu pai porque eu precisava de ir para Lisboa e pensei, pá, claro que não, comboio não. E acho que a nível de rotinas, claramente não tocar em nada com as mãos, ou seja, tocar elevadores com a chave, é uma cena que o meu pai faz e por acaso é esperto, em vez de estarmos ali assim, porque às vezes o elevador, os botões são muito pequeninos, abrir as portas com o cotovelo, não estar mesmo perto de pessoas. Se vocês tiverem que ir, por exemplo, às finanças, eu acho que hoje vi um story de alguém que estava com imenso espaço de fila e é mesmo tentar evitar. Malta que as faculdades, universidades já fecharam, eu acho que é não ir. E se há alguma faculdade que não queira fechar, eu se fosse aluna dessa faculdade eu não ia. Tipo, eu não queria saber se tinha faltas ou não, se chumbava até por faltas ou não, eu não ia. Estarem por em risco outras pessoas e a mim própria, não concordo. Mas vou ver outras perguntas que vocês tenham. O que achas por causa das escolas? Achas que haviam de fechar todas ou não? Acho que deviam fechar todas. Eu acho que já deviam estar fechadas. Assim que é declarada uma pandemia, claro que eu não acho que se deva causar o terror. Que de repente vai morrer não sei quantas pessoas e não sei o quê. Eu acho é que devemos ter cuidado. Porque há casos de países, por exemplo, Macau, em que eles tiveram imensa contenção e prevenção e de repente não há mais casos. Porque é que nós vamos deixar isto chegar, por exemplo, a um país como a Itália? Não temos que deixar. Na por cima temos o exemplo de Itália. Acho que podemos mesmo prevenir que o resultado seja assim tão drástico, não é? Portanto, eu acho que as escolas deviam todas fechar, sem dúvida, escolas e infantários, tudo o que haja contactos grandes. O que acha sobre o que está a acontecer na Europa? Em geral, eu acho que não estou tão informada assim para falar da Europa em geral. No entanto, nós já temos imensos países infectados, mas acho que é no mundo. É que no total, acho que são 100 e tal países infectados, vi há pouco nas notícias, e eu acho que os países da Europa, acho que a União Europeia podia tomar outras medidas, ou tomar ainda mais medidas, porque eu não sei, também não estou dentro de todas as medidas que já foram tomadas, mas acho, por exemplo, que voos já deviam ter acabado há muito tempo. Agora vi uma notícia a dizer que vão ser proibidos voos Europa-Estados Unidos. Nos Estados Unidos vão ser proibidas a saída de pessoas para a Europa e a entrada de europeus nos Estados Unidos. Eu acho isso ótimo e acho que essas coisas já deviam estar a acontecer há algum tempo. E acho também que não vale, às vezes, imaginem, nós vamos ter imenso cuidado, mas todos os países devem usar-se e ter todos imenso cuidado, porque às vezes basta uma pessoa, duas, três, para se o país não ter cuidado, de repente o país está todo infectado. Porque isto é mesmo assim, ainda por cima, como é um vírus que pode ficar no nosso organismo sem se manifestar durante imenso tempo, imaginem, eu posso ter e estar há uma semana a infectar pessoas. Como eu estava a dizer, eu posso estar infectada e posso durante esta semana ter infectado imensas pessoas, daqui a 5 dias eu descubro e essas pessoas já tiveram em contacto, desculpa, estou com um pinguinho. Essas pessoas já tiveram em contacto com dezenas de pessoas, vai o quê? Fazer tudo de quarentena? Aí já é impossível nós não termos algumas pessoas infectadas, pelo menos a partir de mim, imaginem que eu estava. E, portanto, eu acho que nós devemos mesmo ter atenção, ler o máximo de notícias possíveis e estar o máximo informados e informar também as nossas pessoas mais próximas, amigos, namorados, namoradas, família. Algo nisto que te assusta, sim, o quê? Claro que sim, a humanidade em geral. Eu acho que pode ser um vírus mesmo perigoso se nós não tomarmos as medidas que são aconselhadas e que se levarmos isto de uma forma muito leve. Eu acho que pode mesmo ser grave e atingir patamares que depois nós não vamos gostar muito. Desculpem, malta, entretanto eu tive que trocar o cartão, mas vou continuar aqui a ver as vossas perguntas. Há algo nisto que te assusta? Se sim, o quê? Sim, claro que sim.
Eu acho que se começarmos a pensar nos piores cenários ou se começarmos a ver as coisas de uma forma mais geral, claro que assusta, porque isto acaba por afetar várias coisas. O facto de nós agora irmos fazer quarentenas, termos de ter mais prevenções, mais contenção, implica várias coisas, porque imaginem, o facto de repente toda a gente é uma forma de expressão, de algumas pessoas estarem a esgotar comida em supermercados, o facto de, a nível de supermercados online, já não terem respostas para dar, já não conseguem dar resposta aos pedidos que estão a ser feitos, o facto dos hospitais começarem a ficar cheios ao ponto de terem que, sabe-se lá, fazer o que é às pessoas, o facto de não haver equipamentos suficientes para tratar todas as pessoas a nível de ventiladores, a nível de tudo. Eu acho que o pior é quando nós, no início, pensamos: ok, isto é uma coisa que se apanha, mas que tem cura. Porque a questão é, até pode ter cura, se tu apanhares, até podes conseguir curar-te, mas no caso de teres espaço para ti no hospital, no caso, depois, e tu, não é só tu, é também a tua família, os teus amigos, as tuas pessoas mais próximas, tu até podes conseguir curar-te, mas se calhar já passaste a imensa gente que também não vão ter espaço nos hospitais, ou que têm outras doenças crónicas ou doenças graves e vão acabar por falecer. Eu acho que assusta muito, a mim pelo menos assusta-me imenso. Como eu disse no início deste vídeo, os meus pais são mais velhos do que a maioria dos pais da minha geração, da minha idade, e portanto, claro que isso me assusta. Claro que me assusta também a mim, a nível pessoal, a nível de saúde, mas eu acho que estou mais assustada pelas pessoas com as quais eu convivo que são mais velhas, neste caso, por exemplo, os meus pais, do que propriamente, se calhar, comigo. E eu acho que sim. Os serviços vão começar a ser também mínimos e eu acho que pode haver muitas coisas a serem afetadas por causa disto. O que acho das escolas fecharem, eu já disse que acho que é o mais correto. Acho que não devemos esperar a ver um caso confirmado para fechar a escola, porque esse está confirmado, mas pode andar lá há não sei quantos dias a infectar o resto das crianças ou dos jovens todos que já infectaram as famílias todas, percebem? E mais uma vez eu digo, há países que tiveram estas medidas que foram tomadas com muita antecedência a nível da evolução do vírus e que nós vimos que os resultados foram muito melhores do que em países como a Itália. Portanto, eu acho que sem dúvida que nós devíamos ter essas medidas drásticas para um futuro melhor, neste caso. Como gerir alarmismo idiota das pessoas? Eu acho que, acima de tudo, nós devemos ter em conta as fontes às quais estamos a ir buscar informação. Acho que não devemos acreditar em tudo o que nos dizem, devemos tentar confirmar isso e ver de onde é que são essas fontes. Não é tipo o Zé Manel que está a dizer isto só porque sim. Se calhar vamos tentar ver artigos científicos, se calhar vamos tentar ver um canal que nós achemos que a informação é mais fidedigna do que outro. Pelo menos é assim que eu acho que deve ser. Tenho uma escapadinha dia 21 e 22 de março em Matosinhos e não sei o que fazer. Eu não ia. Mais uma vez, eu este mês, em princípio, não posso dizer onde porque era uma surpresa, mas ia fazer uma viagem dentro do nosso país e quase 100% de certezas que não vou fazer porque está muito próximo e assim, tendo em conta os casos que evoluíram, por exemplo, de ontem para hoje, neste momento eu ouvi as notícias da hora do almoço e se calhar quando vocês virem este vídeo não, mas neste momento havia 78 casos confirmados em Portugal, que é mais 40 e tal por cento do que havia ontem. Portanto, se isto continuar a evoluir assim, eu acho que na altura em que eu ia fazer a viagem vou estar completamente fechada em casa. Passos alternativos às nossas rotinas, em que situações é justificável sair de casa. Espaços alternativos, como eu já disse, eu sou uma pessoa que trabalha por conta própria, eu gosto de trabalhar em casa, trabalho em casa, mas também gostava imenso de trabalhar em cafés, esplanadas, porque eu não gosto de estar muito tempo fechada em casa. Portanto, a nível da minha rotina, eu acho que vai ser fácil, entre aspas, porque eu já passava muito tempo em casa, o que acaba por ser um bocadinho mais difícil de gerir, se calhar mesmo a nível psicológico ou tudo, é não sair à noite para ir a um café, não há possibilidade de ir. Eu, por acaso, ia a um espetáculo de teatro que se calhar até vai ser cancelado, mas mesmo que não fosse cancelado eu já não iria. Não há possibilidade sequer de pensarmos, hoje vamos ao cinema, hoje vamos beber um copo, hoje vamos sair. Malta, eu acho que isso é de uma falta de responsabilidade, é impensável. E mais uma vez eu digo, eu ontem, depois de ter estado na praia só a dar um mergulho, não estive a fazer praia, atenção, não estive em contacto com quase ninguém, é que depois acho que me bateu um bocado a consciência, porque não é só o contacto, mas é também as coisas em que as pessoas tocam, que ficam com o vírus durante imenso tempo, e tu vais lá tocar a seguir e também
podes ficar contaminado. Portanto, é um bocado isso. Achas que as escolas vão fechar? Mais uma vez, claramente que sim. E acho que se a tua escola não fechar, tu não deves ir às aulas. Eu não quero ser... Pronto, não quero que seja pais ou mães a ver isto também me julguem, mas isto é a minha opinião. Conta zero para vocês. Pode não contar mesmo nada, ou vocês podem querer ter em conta, mas isto é a minha opinião e também eu sou livre de a dar. Neste caso, se eu tivesse filhos neste momento, os meus filhos não iam à escola. Eles até podiam chumbar por faltas, mas eu preferia isso do que, sei lá, eles morrerem ou porem em risco alguém de morrer. Achas que a Europa também vai conseguir parar com o vírus? A China diminuiu os casos. Sim, a China diminuiu imenso. Eu tenho visto alguns gráficos, ainda agora, como eu estava a dizer, à hora do almoço, isso foi o tema. Eu acho que, assim, eu não acho nada. Eu acho que nós devemos tomar as medidas e devemos tomar o mais rápido possível e não é só depois de não sei quantos casos estarem confirmados, é que, se calhar vamos cortar não sei o quê. Pronto, eu não sei se a Europa vai conseguir parar ou não, porque apesar de nós às vezes pensarmos, eu sozinha não conta nada, se eu sair também não vai fazer nada. Se toda a gente pensar assim, isto vai dar uma grande porcaria, é a minha opinião. Portanto, eu acho que se a Europa tomar medidas mais rigorosas, mais drásticas, eu acho que parar, não sei, mas eu acho que podemos diminuir bastante aquilo que estão a ser as projeções a nível de infectados, que pode chegar a não sei quanto por cento da população, etc. Vocês falam muito das escolas, eu já disse aqui o que é que achava. Estás mais preocupada com o vírus agora do que no início? Claramente que sim, porque no início ainda não havia nenhum caso em Portugal e, portanto, nós pensamos sempre, ok, está a acontecer lá fora, é horrível, mas eu, no início, sou-vos muito sincera, o que eu pensava é, morrem crianças à fome todos os dias, muito mais crianças do que morrem, ou muito mais casos do que os que estão a falecer agora com este vírus, e ninguém fala disso. Foi um bocado esta a minha opinião no início. Mas agora, claro, estou muito mais preocupada porque está a acontecer no país onde eu vivo e porque eu posso infectar as outras pessoas e posso eu mesma ser infectada. Não é que eu não me preocupe com outros países que não são os meus, claro que era uma coisa que eu falava, eu via as notícias e tudo mais, no entanto, eu acho que quando nos bate à porta, claro que nós nos preocupamos mais, não é? É o mesmo do que haver uma pessoa numa família qualquer que vocês não conheçam que tem cancro ou o vosso pai ter cancro, não é? Eu acho que é diferente. O que gostava de saber é a tua opinião sobre o coronavírus e as pessoas que vês com máscara. Ok, eu já partilhei um vídeo no meu Instagram de uma cientista que explicava o uso das máscaras. Então, aquela máscara que as pessoas estão mais a usar, que não é que tem um buraquinho, acho eu, é aquela mesmo normal, essa máscara só serve para vocês protegerem o outro se vocês tossirem, se vocês espirrarem ou assim. Essa máscara, a nível pessoal, não vos protege de nada. Eu ontem tive uma consulta, por exemplo, e a médica, quando estava mais perto de mim, pôs a máscara porque ia ter as mãos ocupadas e disse-me, isto não é por mal, é só porque eu estou com as mãos ocupadas e se for a espirrar ou tossir não consigo tapar e, portanto, é para te proteger a ti. As outras máscaras, que são aquelas que são mais usadas até para cirurgias, etc., que têm aquela coisinha aqui, essa cientista nesse vídeo disse que essas máscaras, tipo de meia hora, têm que ser trocadas porque aquilo fica quente ali. Portanto, o uso de máscaras... Eu acho mesmo que se tiverem que apanhar não é por usarem uma máscara que isso não vai acontecer. E acho que não é nada normal esgotarem máscaras à balda e depois profissionais de saúde ou pessoas que estão infectadas e precisam mesmo usar para não infectar mais ninguém, não terem as máscaras ou depois aumentarem imenso o valor das máscaras. Não acho fixe. És como uma amiga para mim, continua sempre a adorar o teu trabalho, dá para ver que é feito com amor. Obrigada. Achas que se vai espalhar por todo o mundo, tipo, até aqui nas ilhas, nos Açores, dos Açores? Achas que estão a tratar de uma cura para usar daqui a dias? Quais são os métodos que usas para prevenir? Então, se eu acho que se vai espalhar por todo o mundo, eu não sei, mas assim, isto foi declarado uma... Olha aqui, ele acordou. Tenta só ressonar mais baixo. É assim, eu não tenho que achar ou não achar se vai espalhar por todo o mundo. Tipo, eu acho que ninguém pode chegar a uma conclusão destas neste momento, até porque são coisas que de hora a hora ou diariamente se está a descobrir e estamos a ter resultados e notícias diferentes. Quanto às ilhas, eu sei que, pelo menos até há bocado, não havia nenhum caso confirmado, nem na Ilha da Madeira, assim no Funchal, nem nos Açores. No entanto, acho que devem ter as mesmas medidas de prevenção que estamos a ter em países que já estão infectados.
Quanto à cura, para usar daqui a dias, pá, claramente que não. Eu acho que... João, estás acordado? João? Ok, eu acho que ontem o João mostrou um artigo que dizia que tinha sido desenvolvido um medicamento, mas que só ia começar a ser testado em abril e, portanto, até lá eu acho que não podemos contar com isso. Os métodos que vais usar para prevenir já respondi um bocadinho. Pronto, malta, as vossas perguntas foram estas. Também eu pus a história há muito pouco tempo e decidi gravar o vídeo logo depois do almoço. Eu acho que o mais importante é lavarem muito bem as mãos, desinfetarem. Eu ainda há bocado vi um artigo de notícias falsas a dizer que só o álcool não ajuda muito, portanto tentem usar mesmo aqueles tipo álcool gel. Não saírem de casa se não for assim uma necessidade extrema. Eu tinha pilates hoje e amanhã, foram cancelados. E não é um sítio onde haja muitas pessoas, porque eu costumo fazer só com a minha fisioterapeuta e mesmo assim para prevenir foram cancelados, portanto eu não vou sair de casa. A reunião que eu tinha vou tentar fazer via internet, porque não quero mesmo andar em sítios com muitas pessoas. Hoje fui ao talho porque queria almoço, mas decidi ir ao talho e não ir a um supermercado. E pronto, eu acho que é um bocado por aí, é desinfetarem-se bem. Se tiverem algum sintoma, é tentarem perceber o que é e pronto, no caso de ser um dos sintomas do Covid-19, claro, ligarem para a saúde 24, irem às urgências, tentarem não estar em contacto com mais pessoas e pronto, acima de tudo estarem informados, mas bem informados, de fontes dignas e pensar que é muito melhor sofrermos um bocadinho agora, ou seja, não ir à praia com os amigos, não ir sair à noite, não fazer as grandes jantaradas, não estar na rua, etc., não ir ao cinema, a concertos, a teatros. É muito melhor isso acontecer agora, mas daqui a uns meses a situação já estar mais estabilizada e voltar tudo ao normal, do que de repente isto tornar-se mesmo um caso grave em Portugal e estarmos assim durante imenso tempo. Portanto, é aquela questão, é muito melhor prevenir do que remediar, não é? E apesar disto ser clichê, eu concordo. E pronto, esta é a minha opinião. A minha rotina, eu hoje passei o dia todo quase em casa. Basicamente eu acho que é isso. Tenham cuidado a tocar em coisas, basicamente não me toquem. Eu até para pôr o código na porta do meu prédio fiz assim, porque como é muito pequenino, é muito minucioso, eu não podia usar o cotovelo assim, então fiz assim, com o vestido. E portanto, acho que é isso, é terem atenção, não darem beijinhos nem apertos de mão, mas isso eu já estava a fazer há imenso tempo, e não frequentarem sítios com muitas pessoas, pensarem em vocês e nos outros, pá, não irem à escola, não irem à faculdade, não fazerem trabalhos de grupo, compreenderem que as visitas aos hospitais são nulas ou só pode entrar uma pessoa, mas é para o bem de todos. E pronto, eu acho que é isso e espero que a situação, se não melhorar, que se mantenha como está, de modo a que não piore também muito, porque acho que se nós tomarmos medidas, acho mesmo que vai ser possível, pelo menos não agravar muito o estado de Portugal relativamente ao Covid-19. E pronto, não façam coisas tipo escutar supermercados, porque acho que aí estão a pensar só em vocês e não nos outros também. E é isto. Acho que com medidas tomadas e de uma maneira calma conseguimos pelo menos minimizar os danos da situação. E chegamos assim ao fim deste vídeo. Um grande beijinho, espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like, de subscrever o canal. Subscrever? Mas acima de tudo, se não quiserem deixar like, se não quiserem subscrever o canal, acima de tudo, por favor, tentem tomar o máximo de medidas preventivas, não só por vocês, mas também pelos vossos familiares e amigos, e tentem perceber que isto pode realmente ser uma coisa grave, mas que nós podemos ajudar a atenuar um bocado os resultados. Por isso, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Eu acho que a probabilidade de estar alguém que seja o vosso superior ou o vosso chefe a ver os meus stories deve ser ínfima, mas malta, mesmo que a possibilidade de vocês irem... Oh João quer que eu fale muito baixo, mas eu sinto baixo, vocês não me ouvem. Mesmo que a oportunidade de vocês irem... Oportunidade não, tipo a possibilidade de não irem trabalhar seja ínfima, eu acho que devem tentar falar com essas pessoas, porque não há ordenado que pague
mensagens de pessoas que ainda estão a trabalhar por serem serviços, restaurantes, aeroportos, lojas que ainda não fecharam. Mas eu acho que às tantas vai tudo acabar por fechar. A questão é o risco de serem despedidos. A questão era se a possibilidade de serem despedidos vai pesar mais do que contraírem um vírus que pode afetar mortalmente a vocês próprios, caso tenham problemas que não sabem, etc., e aos vossos conhecidos e familiares. Malta, eu fico parva com as sondagens porque está tipo 50-50 irem para casa e serem despedidos ou correrem o risco de contraírem Covid-19. Imaginem, não basta umas pessoas fazerem quarentena e fecharem os serviços e o resto continuar tudo a funcionar. Tipo, não é assim que vamos